Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui, para fazer um devocional juntinho com os irmãos. Quem escreveu o texto foi o pastor Levi Melo. O texto se chama Minha Razão de Viver. E ele escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu que escrevi o texto, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, que nós possamos realmente entender a importância de termos uma vida santa, uma vida que te agrade, que possamos ser pessoas que o adorem realmente como o Senhor merece ser adorado. Perdoa os nossos pecados, Senhor, fica conosco, que nós possamos entender a importância que é viver dia a dia contigo. Em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então o texto de hoje é enorme. Está em João, capítulo 4. Nós vamos ler até o versículo 42. Não é pouca coisa, não. Mas eu vou explicar para os irmãos por que eu leio, mesmo quando o texto é bastante comprido. O primeiro, irmãos, eu leio porque quando a gente está fazendo essa gravação, é o momento que eu estou fazendo também o meu devocional. Por acaso, eu estou gravando também para que eu possa, de alguma forma, edificar a vida dos irmãos e evangelizar aqueles que não conhecem Jesus. Então, eu aproveito este momento para fazer isso. Então, mesmo que os irmãos não ouçam tudo, não tenham paciência, não tem problema. É o meu devocional e eu tenho certeza que o Senhor vai falar a minha vida. É por isso que eu leio todo o texto, para que eu possa aprender e que, se os irmãos tiverem paciência de ler comigo, aprenderão também. E o outro motivo pelo qual eu leio é assim: muitos amigos meus que não conhecem a Jesus ou que não têm acesso à Bíblia, assim, não tem o hábito, né? Às vezes não sabem mexer nas mídias ou não tem uma Bíblia física, enfim. Eles acabam ouvindo a palavra através deste vídeo. Então, eu aproveito o ensejo, né? Leio para mim e leio para eles também. Então, irmãos, se você puder, pega aí sua Bíblia para a gente ler junto o capítulo de João 4 até o versículo 42. Vamos lá? Ele vai falar aqui sobre a mulher samaritana, né? Jesus encontrou a mulher samaritana num poço. E para aqueles que não sabem, os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? Teve lá no passado uma questão que eles foram levados embora, foram escravos. E aí os judeus adoravam o Senhor em Jerusalém. Os samaritanos, com o povo que ficou para trás, diferente deles lá, adoravam o Senhor no Monte Gerazim. Então acabaram aquela brigaiada, apesar de serem religiosos, eles acabaram assim, tendo ranço um com o outro, eles não se davam bem. Então era quase que impossível você ver um judeu conversando com um samaritano. E pior ainda, uma mulher, né? Que a mulher naquela época não tinha nenhum valor. Então aqui Jesus encontra uma mulher junto ao poço e conversa com ela e causa estranheza aos discípulos, né? Então vamos ler. Então Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim os seus discípulos. Assim, ele deixou a Judéia e voltou para Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado de longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Imagine o sol de rachar coquinho que estava, né, irmãos? E Jesus se sentou ali. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Então estava só Jesus e a mulher. A mulher ficou surpresa, pois
Como pode, né? Os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, nem balde, e o poço é muito fundo, disse a mulher. De onde tiraria esta água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá da vida eterna. Por favor, senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com este homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. Nossa, o senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? E Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus disse, sou eu que vou falar com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que é que o senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou a vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado e foram para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhes trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo, despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntaram a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram essa palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, porque nós mesmos ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Amém? Bom, então a mulher samaritana foi uma missionária, né, irmãos? Ela ouviu a palavra de Deus, ela aceitou Jesus Cristo e ela foi correndo contar pro pessoal lá do povoado dela, né? E Jesus
sempre, né, quebrando barreiras. Não só falou com uma mulher samaritana, mas ficou 2 dias lá naquela cidade. Imagina, né, um judeu, 2 dias na cidade de Samaria, falando sobre o plano da salvação. O Senhor é misericordioso demais, né, irmãos? Bem, o pastor Devir Mello escolheu o versículo 23 para ser o versículo chave. E diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Aí ele conta que ele sempre ficou impressionado, para não dizer assim, pasmo, assustado. Como que pode um Deus tão santo procurar entre nós, né, vis mortais, pessoas do mal, pessoas que fazem tudo errado, adoradores, né? Ele acredita assim, como que pode, né, existir entre nós esse mundo depravado, esse mundo de pessoas que um mata o outro, um engana o outro, tanto fingimento, tanta maldade, como pode achar aqui um adorador? Mas ele pensa assim, Deus devia ficar bem longe de nós, não procurar em nós pessoas que o adorem. Outra coisa que ele fala é o seguinte: Deus não está precisando da gente, né? Ele não tem necessidade de que a gente adore ele, não. Ele simplesmente, ele nos procura, por quê? Porque ele é misericordioso. Ele deseja manter uma íntima comunhão conosco, nós aqui desse mundo, e nos dá o privilégio de desfrutar da sua bendita presença. Então o Senhor não precisa de nós, Ele não precisa do nosso louvor, Ele não precisa da nossa adoração. Ele faz isso por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Ele nos dá essa oportunidade de podermos louvá-lo, de podermos engrandecê-lo, de darmos o melhor de nós. Mas assim, lembrando que louvar o Senhor não é só cantar, né? A gente louva o Senhor com as nossas atitudes, a gente louva o Senhor cantando, a gente louva o Senhor quando ora, falando, a gente louva o Senhor quando faz o bem para o outro e arranca do outro um sorriso de gratidão, quando o outro reconhece naquilo que fizemos para ele a grandeza do Senhor. Então, nós temos que estar atentos para isso. O Senhor não precisa de nós. Ele só nos dá este privilégio. Nós temos que nos lembrar que nenhum ser humano, por mais que tivesse espírito elevado, por mais que fosse quase perfeitinho, quando aquela pessoa que se fala assim, nossa, essa pessoa aí é apenas o máximo, né? Mesmo essa pessoa tão bacana, ela jamais poderia ter um estado moral evoluído o suficiente para reivindicar comunhão com Jesus, com o nosso Criador. Não tem homem, por melhor que seja, por mais bondade que pratique, não tem ninguém que possa reivindicar essa comunhão. Então essa comunhão ela só é estabelecida a partir de Jesus Cristo. Essa conclusão nos motiva a agradecer a Deus por Ele ser quem Ele é, mesmo conhecendo perfeitamente quem nós somos e a nossa incapacidade de nos apresentar diante dele. Ele nos ama e nos dá essa oportunidade. Mesmo nós sendo reprovados, quando não temos Jesus, Ele nos dá esse privilégio, né? Então, Ele providenciou para nós o caminho para o acesso a Deus. Então, com toda a liberdade hoje, apesar de sermos quem nós somos, através de Jesus Cristo, nós podemos adorar ao Senhor, porque nós temos livre acesso. Então, se você não conhece ainda, se você não declarou com a sua boca ainda que Jesus Cristo é o Senhor, faça isso agora. Ele, além de salvar a nossa alma do inferno, além de nos dar uma vida melhor aqui na terra, além de nos ajudar a vencer todas as dificuldades, porque nós não deixaremos de ter dificuldades quando temos Jesus Cristo, Ele vai abrir o Santo dos Santos, Ele vai abrir o nosso caminho direto com Deus. Nós poderíamos falar diretamente com Ele, louvando e engrandecendo. Então, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Deus deseja manter íntima comunhão com você. Esse é o seu desejo também? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa.
lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudade.